Salve, salve universo narrado, Nescas aqui mais uma vez para resolver mais uma questãozinha com vocês no quadro Arroz, Feijão e Equações. Dessa vez uma questão de eletrodinâmica. Mentira, eletrodinâmica é envolvendo capacitores em um circuito elétrico. Essa é uma questãozinha de um livro russo conhecidíssimo chamado de Irodov, mas essa ideia já apareceu em vários vestibulares militares, incluindo a AFA e o ITA. Quer saber como que resolve essa questão? Então me acompanha depois da vinheta. Se liga só no enunciado então, meu querido. Questão do Irodov. Inicialmente, um capacitor de capacitância 5 microfarad está conectado a uma fonte de força eletromotriz constante 200 volts. Então, inicialmente, a chave está nessa posição 1, né? De tal maneira que a única coisa que eu tenho é o seguinte. Eu tenho a fonte de tensão aqui, a fonte de tensão, 200 volts, conectado a esse capacitor de capacitância 5 microfarad. Essa é a única coisa que eu tenho no começo. Aí o que é que você percebe? No equilíbrio, ou seja, após o capacitor estar completamente carregado, colocar assim, ó, no equilíbrio, o que é que eu posso dizer? Presta atenção, eu vou ter um circuito que é mais ou menos assim. É um circuito retangular padrão de malha única, que possui uma força eletromotriz, ou melhor, uma bateria aqui de 200 volts, vai ter aqui um resistor R2, que ele fala lá embaixo, ó, 200 kΩ, e o capacitor aqui de capacitância 5 microfarad. A grande ideia é a seguinte, quando eu estou no equilíbrio, não passa mais corrente pelo meu sistema. Então a corrente aqui é zero e esse capacitor, moçada, já está com a sua carga máxima completamente carregado. Qual que é o valor dessa carga máxima? Perceba o seguinte, se não passa corrente, esse resistor não promove queda de potencial, justo? Então eu posso dizer o seguinte, a tensão no capacitor é igual à própria força eletromotriz da bateria. Mentira, é isso, clássico, né? A tensão no capacitor eu posso calcular, portanto, como sendo a carga dividido pela capacitância. Isso daqui é a tensão na bateria. Logo, a carga nesse capacitor vai ser igual a C vezes epsilon. Vamos fazer essa continha aqui. Quem quer C? 5 microfarad, né? 5 vezes 10 a menos 6. E quem quer epsilon? É 2 vezes 10 ao quadrado. Então, se você fizer essa continha, percebe o seguinte, ó. Eu vou ter 5 vezes 2, que é 10, vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, eu vou ter armazenado no capacitor uma carga de 10 elevado a menos 3 coulomb. Então, 10 elevado a menos 3 coulomb é a carga que vai estar inicialmente armazenada naquele meu capacitor ali. Ah, beleza. Então, esse capacitor aqui, ele vai armazenar uma carga mais ou menos assim, de valor, né? A carga desse capacitor é de 10 a menos 3 coulomb. Ah, beleza. Então, a chave seletora é conectada ao contato 2. Em outras palavras, no lugar de eu colocar a chave nesse contato 1, fechando o circuito externo, eu vou trocar. Então, agora que o capacitor já está carregado, eu vou fechar aqui no contato 2, esse contato deixa de existir, e agora o meu circuito seria somente esse circuitinho aqui de cima, com o capacitor carregado conectado aos resistores. Nesse momento, o meu circuito, que vai se parecer com uma coisa mais ou menos assim, ó, colocar ele mais retangular e tal. Então, o meu circuitinho, que vai aparecer com uma coisa assim, uma carga armazenada no capacitor de 10 elevado a menos 3 coulomb e dois resistores. O resistor R2 de 200 ohms e o resistor R1 aqui de quantos ohms? 50 kΩ. Ah, tá bom. 50 kΩ. Ele quer saber, depois que eu faço isso, o que acontece? Olha, o capacitor, antes que estava sendo alimentado pela fonte, aqui ele vai quase que se comportar como a minha fonte de tensão. Então, esse capacitor ele vai descarregar nesses resistores. Vai passar aqui uma corrente elétrica aí, que não é constante. É uma corrente elétrica bem complicada, na verdade, né? Ela vai caindo exponencialmente com o tempo. Ah, beleza. Então, por esse circuito vai passar uma corrente elétrica aí. Eu quero saber qual que é a quantidade de calor dissipada pela resistência R1. Só pela resistência R1, hein, moçada? Tô pouco me lixando para R2, só pela R1. Se fosse as duas, era fácil de saber, né? Se fosse as duas, acho que é uma coisa bem tranquila de você fazer. Porque o que acontece é o seguinte, esse capacitor ele tem uma certa quantidade de energia.
E essa energia, depois que ele descarrega, vai ser completamente dissipada por esses dois resistores. Então vamos lá. Como que eu calculo a energia que está inicialmente armazenada no capacitor? Vou chamar de UC. Essa energia eu posso calcular de várias maneiras, né? Posso calcular, por exemplo, como sendo, sei lá, Q² sobre 2C. Né? É uma das maneiras. Q² sobre 2C. Beleza. Quem é a carga desse cara? É 10 a menos 3. Então aqui eu vou ter 10 elevado a menos 6 quando eu elevar ao quadrado. Dividido por 2 vezes a capacitância. A capacitância é 5 microfarad. Então é 5 vezes 10 a menos 6. E aqui, ó, tchá. E aqui, ó, tome. Portanto, a energia armazenada nesse capacitorzinho aí vai ser quanto, né? Vai ser de 0,1 joule. 0,1 joule. Justíssimo, justíssimo. Como ele está falando aqui de milijoule, né? Já posso escrever isso daqui como sendo igual a 100, né? 100 milijoules. Eu ando 1, 2, 3 casas para a direita. Beleza. Então a energia armazenada no capacitor é essa daqui. Essa energia, quando o capacitor descarregar completamente, ela vai ter sido completamente dissipada por conta desses dois resistores. Então eu posso escrever assim. Posso escrever o seguinte. A quantidade de calor que o resistor 1 dissipa, mais a quantidade de calor que o resistor 2 dissipa, essas duas quantidades somadas têm que ser igual a 100 milijoules. Porque esses dois resistores vão dissipar toda a energia que o capacitor tinha armazenado quando ele estava conectado à fonte. Tá bom, beleza. A grande ideia aqui, moçada, é a seguinte: eu não quero saber sobre a quantidade total de energia. Se ele perguntasse qual é o total de energia que os dois resistores dissipam, beleza? Seu problema estava resolvido. A quantidade total dissipada é os 100 milijoules. Mas ele quer saber somente a quantidade de energia dissipada pelo R1. Tá. Então eu quero saber somente o quanto que esse cara dissipa. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: nós sabemos que a potência de um resistor, que é a quantidade de energia por tempo que ele dissipa, pode ser calculada como sendo R vezes I ao quadrado. Só que quando você olha para esse sistema, como está todo mundo associado em série, a corrente elétrica é a mesma tanto para o 1 quanto para o 2. Embora ela varie em cada instante de tempo, a corrente nos dois caras vai ser a mesma. Beleza. Então o que você nota é o seguinte: o cara que tiver a maior resistência vai ter a maior potência dissipada, em uma relação de proporção. Dessa maneira, o que é que eu posso escrever? Se é uma relação de diretamente proporcional, o calor dissipado pelo resistor 1 dividido por R1 é igual ao calor dissipado pelo resistor 2 dividido por R2. Isso daqui que é a relação diretamente proporcional, né, moçada? Calor sobre resistência é uma constante. Então, quem tiver a maior resistência, para que eu mantenha esse cara constante, tem que dissipar o maior calor. Aí eu aumento os dois à mesma proporção e essa fração não muda, são frações equivalentes. Tá bom. Então aqui acabou, né? A partir daqui acabou. Eu sei, portanto, que o calor dissipado pela resistência 2 é R2 sobre R1 vezes Q1. Mentira, verdade. Aí eu escrevo assim, Q1 somado com... Quem que é o Q2? R2 sobre R1, 200 sobre 50, vezes Q2, né, vezes Q1, na verdade, né, aqui o Q1, é igual a 100 milijoules. Mentira, não, verdade, pronto. Q1 mais 200 sobre 50 dá 4, né? Então aqui eu vou ter assim, 5Q1 é igual a 100 milijoules. Portanto, o calor dissipado pelo resistor 1 é 100 sobre 5, é o famoso 20 milijoules. É. Então, o resistor 1, ele dissipa 20 milijoules de energia. E os outros 80, nesse caso? Os outros 80, quem dissipou foi o resistor 2, que é 4 vezes, tem uma resistência 4 vezes maior e, portanto, dissipa 4 vezes mais calor. Se o 1 dissipa 20, o 2 vai dissipar 4 vezes mais, vai dissipar 80. E a soma dos dois é a energia que estava armazenada inicialmente no capacitor. Então você muito feliz, marca a letra A de Aio, que é meu nome sem C, e a gente encerra essa questãozinha do Ironov, mas que já apareceu em vários outros lugares, e é uma questão relativamente tranquila, depois que você pega essa ideia, né, e é uma ideia muito recorrente, de você analisar a proporção. Para cada instante de tempo, as correntes são as mesmas. Então, a potência dissipada e, consequentemente, o calor total vai ser proporcional às próprias resistências. Beleza, entendi. Espero que você tenha gostado dessa questãozinha super legal e vejo você num próximo vídeo do Arroz, Feijão e Equações. Valeu, pessoal!